Você não é especial. Sim, eu sei que isso parece grosso, cruel ou até ofensivo, mas respira fundo e escuta até o final, porque talvez essa seja uma das frases mais libertadoras que você vai ouvir hoje. A gente cresceu ouvindo o contrário, que somos únicos, que temos um propósito, que merecemos um final feliz. Mas a realidade é que o universo nunca assinou esse contrato. Não há cláusulas de proteção emocional. Não há destino esperando por você com uma plaquinha na mão. A vida não se importa com seus sonhos. O acaso não se curva ao seu planejamento. E ninguém, absolutamente ninguém, vai parar o mundo para garantir o seu final de filme. Você não é o protagonista da história. Ninguém se importa com seus dramas, seus sonhos ou seus dilemas existenciais. Não porque as pessoas sejam más, mas porque cada um está preso na própria história, tentando não afundar no próprio caos. E por mais desconfortável que isso soe, talvez seja justamente essa verdade desconfortável que possa te livrar da angústia. Porque quanto mais você insiste em ser especial, mais pesado tudo se torna. Você se cobra mais, sofre mais, espera mais dos outros e do mundo, e quando nada acontece como esperado, a frustração vem como uma avalanche. Mas, e aqui vem o ponto que quase ninguém percebe. Talvez seja exatamente ao desistir dessa ideia de grandeza pessoal que você comece, pela primeira vez, a viver de verdade. No final deste vídeo, isso vai fazer muito mais sentido e pode ser que você veja a sua própria vida de um jeito completamente diferente. Vivemos numa época obcecada por destaque. Todo mundo quer ser visto, notado, relevante. O silêncio virou um sinal de fracasso, a invisibilidade um castigo. As redes sociais transformaram o ego em performance diária. Você não vive, você exibe. Não sente, publica. Não se reconhece, busca reconhecimento fora. Ser você mesmo já não basta. Você precisa ser interessante, precisa render, engajar, deixar uma marca. E é aí que nasce a angústia. Porque quanto mais você tenta se provar especial, mais dependente se torna da validação alheia. Mais preso fica na ideia de que precisa ser alguém importante, alguém que se destaque, alguém que valha ser notado. Só que esse alguém nunca chega. Nunca é o bastante, porque sempre tem alguém mais interessante, mais bonito, mais bem-sucedido, mais aclamado. Você sobe a escada e a régua sobe junto. Você se esforça e ainda assim parece insuficiente, porque o jogo foi feito para nunca acabar. E você que foi alimentado com promessas de grandeza, começa a se perguntar em silêncio: será que tem algo errado comigo? Será que eu fali na minha própria história? Mas talvez o erro esteja na história que te contaram e não em quem você é de verdade. É nesse ponto que entra a filosofia de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer não era exatamente o filósofo preferido dos livros de autoajuda. Ele acreditava que o ser humano não é guiado por razão, nem por propósito, nem por algum tipo de destino luminoso. Segundo ele, o que move a vida é algo mais primitivo, a vontade. Mas não uma vontade consciente, estratégica ou nobre. A vontade, para Schopenhauer, é um impulso cego, irracional, que age sem direção e sem propósito final. Ela simplesmente quer, deseja, busca, sofre e quer de novo. Não tem moral, não tem plano, não tem objetivo. Acordamos com fome, sentimos desejos, nos apaixonamos, buscamos sucesso, tentamos controlar o futuro. Mas no fundo, estamos apenas sendo levados por essa vontade interna que nunca se satisfaz. Mesmo quando conseguimos o que queremos, o que acontece? Queremos outra coisa, e outra, e outra. É um ciclo infinito. E é exatamente por isso que, segundo ele, o sofrimento é inevitável. A gente busca sentido, propósito, destino, mas a vida não entrega explicações. Entrega experiências,
contradições, desejos que voltam, frustrações que se repetem. E quanto mais a gente insiste em ver tudo como um grande roteiro com um final feliz, mais se frustra com a realidade que não colabora com esse enredo. Schopenhauer não dizia isso para te derrubar. Ele dizia para te tirar da ilusão, para mostrar que talvez a vida não precise fazer sentido o tempo todo. Mesmo com tudo isso, a gente insiste em se ver como protagonistas, como se a vida fosse um roteiro escrito especialmente para nós, como se as dificuldades fossem testes, as perdas fossem lições e o final uma grande recompensa por tudo que aguentamos. Mas será mesmo? A verdade é que para a maioria das pessoas, o mundo não gira ao redor. E nem deveria. Essa ideia de protagonismo, de que somos especiais, únicos e destinados a algo grandioso, não passa de uma fantasia vendida desde cedo pelos filmes, pelas redes sociais, pelos discursos motivacionais. E a gente compra. Acha que vai chegar um momento em que tudo vai se encaixar, que seremos reconhecidos, aplaudidos, entendidos. Só que a realidade é outra. O mundo não está prestando atenção em você. As pessoas têm suas próprias dores, suas próprias urgências, e quanto mais você acredita que deveria ser o centro de tudo, mais sofre quando é ignorado, mais se frustra quando não é validado, mais se cobra quando as coisas não saem como o roteiro. A ilusão do protagonismo gera uma insatisfação constante. Você acha que deveria ser mais, mas não sabe exatamente o que nem porquê. Vive preso entre o peso da expectativa e o vazio do que realmente acontece. Schopenhauer desmonta essa ilusão com frieza. Mas ao fazer isso, ele também libera espaço para que você pare de buscar seu personagem principal e comece apenas a viver a cena que tem diante de si, sem precisar de aplauso, sem esperar o clímax, sem exigir que tudo faça sentido. Agora vem a virada, porque apesar de tudo isso parecer duro, tem algo de profundamente libertador nessa constatação. Você não é especial. Isso é uma bênção, porque quando você para de tentar ser extraordinário, começa a viver com mais leveza. Você se permite errar, desacelerar, respirar, se permite não saber, não ser incrível, se permite, enfim, ser humano. A pressão por destaque vira ruído distante. Você não precisa mais provar nada, nem para a internet, nem para sua família, nem para você mesmo. Ser comum não significa ser irrelevante, significa parar de brigar com a própria existência. Você pode amar sem ser admirado, pode ajudar sem ser notado, pode existir sem ser celebrado. E tudo bem. Aliás, é justamente aí que a vida começa a fazer sentido de verdade. Não por causa de um final épico, mas por causa das pequenas coisas que você finalmente consegue enxergar quando o palco desmonta. Quando você abandona a obrigação de brilhar o tempo todo, começa a perceber o valor de só estar ali, presente, inteiro, livre. Schopenhauer dizia que o sofrimento é inevitável, não porque a vida seja cruel, mas porque ela é movida por uma vontade cega e nunca se satisfaz. Mas ele também acreditava que havia uma saída possível, não uma redenção grandiosa, nem uma evolução interior milagrosa, mas algo mais sutil, quase silencioso. A humildade de existir, a ideia de reconhecer que somos frágeis, que não somos donos do mundo, que não temos controle sobre quase nada e que talvez nunca tenhamos. Reparar de tentar vencer a vida e começar a conviver com ela. A humildade aqui não é sobre se diminuir, é sobre deixar de se inflar o tempo todo. É entender que isso é só mais uma pessoa no mundo, não é um fracasso, é uma forma de descanso. Mas você não precisa salvar ninguém, não precisa provar que sua existência vale a pena. Ela já vale, porque você está aqui. Você respira, sente, sofre, aprende. Isso basta. Aceitar isso é como soltar um peso que você nem sabia que carregava. Um peso feito de exigências,
comparações e ideias emprestadas sobre quem você deveria ser. A humildade existencial não é derrota, é liberdade. Diante de tudo isso, é natural que a pergunta apareça: se eu não sou especial, se o mundo não gira ao meu redor, se a vida não tem um roteiro, então para que é tudo isso? Qual o sentido? E talvez essa seja justamente a pergunta errada. Não porque ela não valha, mas porque carrega a suposição de que existe um grande significado esperando por você em algum lugar. Mas e se não houver? E se a vida não tiver um sentido pronto, mas puder ganhar sentido no detalhe, na presença, num gesto que ninguém viu? Talvez o problema não seja a falta de sentido, talvez seja o excesso de expectativa sobre o que esse sentido deveria parecer. Você quer uma resposta com brilho, mas talvez o sentido esteja no cotidiano, na gentileza espontânea, na conversa sincera, na coragem de continuar mesmo quando ninguém está olhando. Schopenhauer nunca prometeu consolo, mas ao tirar o peso da ilusão, ele deixou espaço para algo mais real, a possibilidade de viver sem precisar justificar tudo, de simplesmente estar. Estar aqui, mesmo sem ter certeza de nada. Então, pare de tentar ser especial e comece a ser honesto consigo mesmo. Talvez aí comece uma vida que valha realmente a pena. Obrigado por estar aqui. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também precisa de um pouco mais de leveza na vida. Às vezes o mais importante é apenas continuar presente.